Olá pessoal, para finalizar nossas aulas de leis básicas de circuitos elétricos, vamos resolver 4 exercícios diferentes através da aplicação de leis diferentes e vamos validar a resposta para esses exercícios através do software PSIM. Então, essas aulas elas não só servem para resolver os exercícios e aplicar o conteúdo teórico ensinado, mas também apontar algumas maneiras de simular um circuito no software PSIM. Então vamos lá. O primeiro exercício é um exercício que já foi resolvido, inclusive, contendo um circuito com 2 malhas, um nó central, e nesse exercício é pedido as tensões em cada um dos resistores e as correntes que fluem em cada trecho do circuito. Então, para resolver esse exercício, eu apliquei a lei de Kirchhoff, as duas leis de Kirchhoff. Então, eu posso estabelecer uma equação 1 pela lei de Kirchhoff dos nós, no qual I1 é igual a I2 mais I3, e posso aplicar a lei de Kirchhoff das malhas, primeiro nessa malha aqui, sentido horário, né? 30 volts menos 8 vezes I1 menos 3 vezes I2, e essa outra aqui, essa outra malha, né? Menos 3 vezes I2 mais 6 vezes I3 igual a zero. Então, eu tenho um sistema com 3 equações. Como é que eu resolvi esse sistema? Primeiro, eu substituí a equação 1 na equação 2, expandi a equação e desenvolvi de forma em que eu consigo obter uma expressão que relaciona I3 com I2. E aí eu chamo essa expressão de 4. Depois disso, eu substituí a expressão 4 na expressão 3. De novo, expandi e desenvolvi de forma que eu consegui achar quem é meu I2. No caso, deu 2 A. Para achar o I3, basta substituir o I2 encontrado na equação 4, dá 1 A. E para achar I1, basta substituir I2 e I3 já encontrados na equação 1. O I1 deu 3 A. Já para as tensões em cada uma das resistências, basta aplicar a lei de Ohm. V é igual a R vezes I. Os valores das resistências a gente já tem, e os valores das correntes a gente acabou de calcular. Então a gente consegue achar que V1 é 24 volts e V2 e V3 6 volts cada. Então vamos tentar validar essas respostas através do PSIM. Para a gente simular um circuito no PSIM, a gente primeiro vai na aba de elementos e vamos colocar cada elemento, um de cada vez, que simboliza o circuito que queremos simular. Então, por exemplo, para as fontes, sejam elas de corrente, tensão, independentes, dependentes, a gente vai em sources. No caso, a gente quer uma fonte de tensão, voltage, DC, que estamos trabalhando no circuito de corrente contínua. Para colocar o valor nela, basta clicar 2 vezes com o botão esquerdo e substituir o valor na amplitude, no caso 30. Agora para as resistências, a gente vem em elementos de novo, no caso vamos na aba agora de Power, RLC Branches, Resistor. Temos 3 resistores, né? Para que a gente vire automaticamente a resistência, basta dar um toque no botão direito do mouse. E para substituir os valores, basta clicar 2 vezes em cada elemento. Então, esse é de 8, esse é de 3 e esse é de 6. Tá. O circuito seria dessa forma aqui, né? Para ligar os pontos, basta clicar no lápis aqui, né? E ir puxando os condutores. O circuito seria esse.
mas a gente precisa calcular cada uma das correntes e cada uma das tensões. Como é que a gente faz isso? Para calcular as tensões, a gente usa o voltímetro, que é simbolizado por esse símbolo aqui. Então a gente clica nele, ele é o voltímetro, e a gente coloca o voltímetro, que é um aparelho de medição, entre os terminais do elemento que a gente quer medir a tensão. Então, por exemplo, nesse caso, o voltímetro entraria nesse sentido, ele em paralelo com o elemento em que se deseja medir a tensão. E a gente pode inclusive mudar o nome dele, colocar V1, por exemplo. Mesma coisa a gente pode fazer para os outros elementos. Então a gente vem aqui, e aqui. No caso, esse é o V2 e esse é o V3. Tá, mas também a gente quer encontrar as correntes do circuito. Para medir as correntes, a gente usa o amperímetro, que é simbolizado por esse elemento aqui. Ele tem que vir em série com o elemento ou trecho de circuito que se deseja medir a corrente. Então, o I1, para a gente medir o I1, a gente tem que colocar o amperímetro em algum trecho desse ramo do circuito, né? Então, aqui para abrir um pouco mais de espaço, eu posso simplesmente aumentar os condutores, né? Vou colocar meu amperímetro do I1 aqui. Aqui entraria o amperímetro do I2. E aqui o do I3. E a gente também pode mudar os nomes, né? Então, I1, I2 e I3. E aqui tem um detalhe muito importante sobre a polaridade dos aparelhos de medição. Nesse caso aqui, eu adotei o sentido da corrente saindo da fonte. Então, eu tenho que colocar a polaridade do amperímetro apontada para onde a corrente entra. Então, a corrente entra por esse terminal do amperímetro. Então, a polaridade é essa. Nesse caso aqui, a corrente 2 está descendo. Então, ela tem que encontrar primeiro a polaridade, a bolinha aqui do símbolo do amperímetro. Por isso que eu coloquei virado ao contrário com relação a esse. Feito isso, nosso sistema está pronto. O que a gente faz agora? É muito importante no PSIM controlar o tempo de simulação. Então a gente vai de novo aqui em Simulate, né? A gente vai em Simulation Control. E aqui a gente coloca algumas características da nossa simulação. Esse time step é um passo de tempo adotado para a resolução. Quanto menor, mais precisa a solução vai ser. E aqui tem um tempo total de solução. Se a gente quiser simular, por exemplo, por 1 segundo, basta colocar o número 1 aqui. Esse tempo total está em segundo. E agora, para resolver o circuito, basta rodar a simulação, que tem um atalho até inclusive o F8. Aí vai abrir essa janela aqui. E aí a gente pode medir, por exemplo, as correntes primeiro, né? A gente clica 2 vezes em cada elemento que a gente quer adicionar ao display. E aí aperta em OK. Tá. I1, 3 A, corrente contínua. I2, 2 A. E I3, 1 A.
e 3, 1 ampere, e 2, 2 ampere, e 1, 3 ampere. Bateu certinho. E agora para as tensões, né? Para abrir de novo a janela, basta apertar Alt F8. A gente vai em V1, V2 e V3. A gente pode usar essa lupa aqui também para identificar exatamente os valores de cada uma das ondas, né? A gente pode apertar aqui, por exemplo. Nesse trecho, como é corrente contínua, em qualquer intervalo vai ser o mesmo valor, né? Então, não importa muito bem em que intervalo a gente tocar. Mas a gente pode pegar aqui, por exemplo. Nesse caso, nosso V1, ele dá 24 volts, né? Tá 23.999, que aqui está multiplicado vezes 10 a primeira. Então, 24 volts. E o V2 e V3, 6 volts. 24 volts, V2 e V3, 6 volts. Com isso, a gente consegue validar o circuito, né? E é isso, a gente se vê na próxima aula.